Gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Nós vamos dar início à nossa oficina de hoje. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar, tá? Agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade, aos bons espíritos pela inspiração e pelo amparo que nos conferem constantemente. E rogamos a Ti, Jesus, sobretudo em favor daqueles corações que estão em condições de enfermidade, de dores, de dificuldades, de toda sorte onde se encontrem, que a tua misericórdia possa envolvê-los, que os amigos espirituais possam assisti-los, a fim de que recobrem e retomem a sua jornada evolutiva, compreendendo que estas dificuldades são temporárias e transitórias. Agradecemos imensamente por mais uma oportunidade de trabalho, rogando ao teu coração augusto que estas oportunidades não nos faltem durante a nossa trajetória espiritual. Enfim, mestre querido, esteja com todos nós, nos amparando e auxiliando na jornada, pois temos a certeza que muito precisamos de ti ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós vamos dar continuidade à oficina hoje. Hoje a nossa abordagem é sobre o livro de Números, né? Então, quem já teve a oportunidade de ler essa obra vai identificar que muitas das condições e situações que são propostas nela para a gente compreender diz respeito a conhecer, né, a estrutura ali dos hebreus, fazendo o trânsito deles pelo deserto. Pode passar aí, pode ver com o pessoal aí, quem é que não viu a Torá ainda, pode ficar à vontade. Nós estamos trazendo a Torá, para quem não sabe, né, a Torá é a obra básica para o judeu, é onde contém a lei, e nós estamos vendo exatamente os livros da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênese, Êxodo, Levítico, Números hoje, e vamos fechar com Deuteronômio na semana que vem, tá? Então, o livro de Números, ele vai ter um enfoque mais centrado nas identificações do povo que estava transitando pelo deserto, né? A obra em hebraico, como a gente já viu em edições anteriores, se chama Bamidbar. Então, esse é o nome do livro de Números originalmente, porque tudo que a gente pega traduzido para o português não faz parte da nossa cultura, né? Isso é outra cultura e, por consequência, a gente recebe dentro da condição dessa cultura original. Então, qual que é o nosso papel quando a gente quer entender uma obra dessa? É fazer a nossa parte de esforço para conhecer cultura, conhecer geografia, conhecer histórico, para nos aproximarmos da obra, porque quem escreveu a obra não escreveu para a gente. Não tem nenhuma relação de escrita falando assim, ó, vou escrever lá para aquela turma que está agora no abrigo da luz, tentando entender a obra de Números. Não. Escreveu para o judeu. Para um judeu que entende e com um propósito, com um objetivo que a obra tem, e a gente precisa entender isso para que a gente consiga fazer o nosso trabalho de reflexão em cima da obra de forma consistente, usando a codificação espírita para chegarmos no melhor resultado que a gente puder alcançar. Tá certo? Como sempre, quem está aqui presente, fique à vontade, se quiser participar, levanta a mão. Cláudio está com o microfone, leva até vocês. Pessoal que está em casa, igualmente, qualquer dúvida, pergunta, questionamento, coloca no chat aí para gente que o Wilson nos repassa aqui. Tá bem? Vamos então começar observando o que acontece em Números. Então, Números é o 4º livro lá no Antigo Testamento, na sequência bíblica. É um livro que faz parte do Pentateuco bíblico.
Então, faz parte do conjunto das 5 primeiras obras, que são a base, a estrutura fundamental para a gente entender todo o Antigo Testamento. Se a gente não entender Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, muito provavelmente nós vamos nos perder em reflexões de textos bíblicos nas inúmeras outras obras que estão no Antigo Testamento. Porque é a base para a estruturação das outras obras. As outras obras conversam em torno do que acontece no Pentateuco. Ok? Então isso é importante a gente ter em mente. Então colocamos ali, né, no nosso slide de referência, o livro de Números é o 4º livro da Bíblia, trata do censo judaico no deserto, a preparação para a entrada na Terra Prometida, também é abordada nessa obra, assim como a conclusão de alguns aspectos legislativos do livro de Levítico, que o Clauber trouxe na semana passada para a gente. Se nós formos analisar a questão estrutural da obra, baseado na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a referência que a gente usa como material de estudo, o livro de Números ele está dividido em 9 grandes partes. Tá? A gente consegue dividir essa obra em 9 grandes partes. E a primeira parte, que vai do início do livro, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 49, diz respeito ao recenseamento do povo hebreu enquanto no deserto. Vocês lembram do povo hebreu? Quem que é o povo hebreu? Vocês lembram disso? Não? Isso. São os escravizados que saíram do Egito. Os escravizados que pertenciam a tribos. Todo mundo já ouviu falar das 12 tribos de Israel aqui? Ou não, ou talvez, ou sei lá. Porque o Antigo Testamento gira em torno disso, tá, gente? E o Novo Testamento, uma boa parte, quando conversa com o Antigo, também. Então, o livro de Números, ele vai detalhar a composição dessas tribos de Israel. Saíram 12 tribos lá da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Tribos estas conduzidas por Moisés. E eles passaram, segundo o relato histórico, 40 anos num pedacinho de faixa de terra, que vocês não acreditam, atravessa com 15 dias, no muito. Ok? Então eles passaram 40 anos lá, tá? Não é 40 anos por acaso. É para aprendizado. Muita coisa aconteceu nesses 40 anos. Então, quando a gente olha esse recenseamento, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual era a divisão, essa distribuição das tribos. Aí, esse slide ali vai ajudar a gente a identificar. Então, a gente tem ali as 12 tribos de Israel com base na descendência do Jacó. O Jacó teve 4 esposas. A Bila, 4 esposas ou 4 mulheres responsáveis pela progenitura que ele auxiliou, né? Então a gente tem a Bila, de onde nasce o Dan e o Naftali. A Raquel, que teve o José, que foi escravizado no Egito, e o Benjamim. A Lia, que teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E a Zilpa, que teve Gade e Asser. Então, as 12 tribos vêm daí. Por que o nome do José está arriscado? Porque o José não dá nome às tribos. Não existe uma tribo chamada José. Lembrando que nós dissemos lá no livro de Êxodo, aliás, lá no livro de Gênesis, que o Clauber é que trouxe para a gente. Quando o Jacó reencontrou o José lá no Egito e foi acolhido, o José
já tinha 2 filhos no Egito, o Efraim e o Manassés. Então, os filhos do José foram automaticamente adotados pelo Jacó. E é os filhos de José que dão nome às outras tribos. Por que que Levi está riscado ali? Porque Levi, conforme a gente vai observar no livro de Números, não vai ter direito a um pedaço de terra. Eles vão ter uma responsabilidade específica. Qual é a responsabilidade dos descendentes de Levi? Cuidar das coisas sagradas. Então, tudo que diz respeito ao templo, ao cuidado do templo, as mudanças que vão acontecer com relação às questões e aos aspectos sacerdotais, né, a estrutura sacerdotal do povo, passa pela tribo de Levi. Ok? Então, são 12 tribos que saem da escravidão do Egito e vão transitar pelo deserto. Esses capítulos iniciais vai fazer um censo, igual a gente tem o censo do IBGE, mesma coisa. Vai falar assim, ó, da tribo de Judá, derivou fulano, beltrano, ciclano. Esses são os responsáveis atuais na condução da tribo. Por quê? Porque aqueles nomes que estão ali, filhos do Jacó, já haviam desencarnado 450 anos antes. Mas toda a descendência vem a partir destes. Ok? E são números astronômicos. A tribo de Judá, por exemplo, que era maior, tinha em torno de 750 mil homens no deserto, transitando. Fácil fazer caminhada com uma turma dessa? Hã? Não é não, né? Pois é. Então, começa assim. Começa um recenseamento para mostrar qual que é a estrutura do povo que estava caminhando no deserto. Eles tinham ordem para fazer essa caminhada. Ordem mesmo. Estrutura geográfica, como é que eles iam se posicionar durante a jornada deles no deserto. Então, eles caminhavam num formato de cruz no deserto. Esse slide dá uma referência para vocês, como é que era o formato em que eles caminhavam no deserto. Aqui, ó, mais à direita, né, tem a tribo de Judá. Essa tribo de Judá era a tribo referência para a caminhada. Tudo acontecia a partir deles. Então, aonde tinha uma determinação que eles estavam acampados, o tabernáculo, que é a tenda onde o Moisés vai conversar com Deus, vai trocar informações, receber instruções para repassar ao povo. Quando esse momento tinha que ser deslocado, a primeira tribo que levantava acampamento era a tribo de Judá. E aí, juntamente com ela, cada tribo ficava num ponto estratégico em relação ao tabernáculo, e junto com a tribo de Judá, tinham 2 tribos acessórias do lado, que era a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. Então, Judá levantava as barracas primeiro, começava a caminhar, essas 2 do lado também começavam a caminhar. Aí mais acima, da onde está a representação ali, a gente tem a tribo de Dan. Aqui, ó, é a tribo de Dan. Ah, não está funcionando. Deixa eu ver. Não está funcionando, está pequenininho. Aqui, ó, é a tribo de Dan. Judá está aqui, Dan está aqui em cima. Ok? Então, quando chegava o momento de Dan levantar o acampamento, Dan levantava o acampamento, começava a caminhar.
Na sequência, imediatamente atrás, ia a tribo de Asser e a tribo de Naftali, que são as duas que estão próximas aqui. Aí começava a caminhar a tribo aqui de baixo, que é a tribo de Ruben. Na sequência ia Simeão e Gade. Depois levantava a tribo de Efraim, que está aqui. A sequência de Efraim ia Manassés e Benjamim. Então, as tribos que estão destacadas em vermelho, um tom mais avermelhado ali, são o carro-chefe daquele agrupamento que estava ali. Ok? Então, essa tribo, literalmente, imagina você vai acampar. O que você faz? Você leva uma barraquinha, não é? Para te proteger do sol, da chuva, das intempéries naturais. Esse monte de gente que estava lá, eles tinham uma barraquinha. A casa deles era uma barraquinha, ali, no deserto. Então, que monte de barraquinha. No próximo slide, vocês vão ter uma noção visual melhor disso. Aí, a hora que uma ia levantar acampamento, o que era levantar acampamento? Desmontar a barraquinha, recolher tudo, guardar tudo, acondicionar tudo para caminhar. Então, era o chefe. Aí tem um chefe principal da tribo, ele dá a ordem sai sendo distribuída, que um monte de gente vai levantando acampamento e vamos caminhar. Ok? Quando isso acontece, quando o início de uma caminhada acontece, no centro tem o tabernáculo. Perfeito? No centro aqui tem o tabernáculo. Vocês estão vendo que tem uns números aqui em volta do tabernáculo? Muito bem. Aqui nesse número 1, são todos os descendentes da família sacerdotal direta. Então, aqui nesse número 1, vão estar os descendentes do Arão, o irmão do Moisés, porque ele foi o sumo sacerdote instituído. No número 2, que está aqui embaixo, número 2, número 3 e número 4, são todos os descendentes dos filhos de Levi. Porque o Levi não está aqui, o Levi desencarnou 450 anos antes. Então, são os filhos dele. Só um minutinho, só para concluir esse raciocínio. Então, quem eram os descendentes dos filhos de Levi? No número 2, era a família de Coate. No número 3, a família de Gerson. No número 4, a família de Merari. Então, eram os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Esses são os descendentes, essas eram as tribos de Levi, em conjunto, responsáveis pelas coisas do templo, que desmontava a estrutura do tabernáculo, recolhiam as coisas sagradas do tabernáculo e iam carregar tudo isso nesse trânsito do deserto. Inclusive, a Arca da Aliança. Tá? Diga. Já respondi? Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Entenderam como é que é a estrutura? Então, tinha estrutura para caminhar e para parar. Por quê? Para não correr riscos. Lembra da formação de Moisés em Êxodo que nós explicamos? Moisés era um excelente legislador e tinha conhecimento em várias áreas, inclusive armamentista. Ele conhecia de guerra. Ele tinha esse conhecimento. Então, olha como é que a estrutura ficava quando eles estavam no deserto. Como é que as tribos se posicionavam. Aonde está esse montão de gente aqui, ó, são as cabaninhas que estavam montadas. Aqui tem um companheiro, nessa imagem tem um companheiro aqui de uma outra referência ali, uma outra descendência que não tem nada a ver com os judeus, porque os judeus vão passar por terras ocupadas. Ok? Inclusive a terra prometida, onde eles vão chegar, lá através de Moabe, que a gente vai falar aqui hoje,
A terra prometida, que é a região da Palestina, também estava ocupada. Então, para eles não sofrerem riscos grandes, terem possibilidade de combater eventualmente aqueles que tentarem, né, ir de encontro a essa tribo que estava passando ali, a esse conjunto de pessoas que estavam passando ali, eles se armavam estrategicamente para dificultar qualquer batalha. Qualquer batalha que se tentasse fazer ali, é muita gente para defender. Então, nessa imagem, o companheiro que está aqui, isso aqui, inclusive, é um dos, tem o relato em números. É um observador. Nós não vamos tentar nada, não, porque vai complicar para o nosso lado. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Tá claro? Muito bem. Então, passado esse iniciozinho, que é o recenseamento, lá no livro de números, a gente vai entrar, logo na sequência, num apanhado que os estudiosos, né, no caso da Bíblia de Jerusalém, chamam de leis diversas. Vão ser diversas situações de legislação que vão ser apresentadas aqui no livro, e essas situações são postas depois para serem exercidas, para serem executadas pelo povo. São diretrizes, tá? A gente vai encontrar legislação judaica dentro do povo hebreu no livro de Êxodo, no livro Levítico, principalmente, que é o mais concentrado deles, como o Clover explicou semana passada, no livro de Números e também em Deuteronômio, que a gente ainda vai ver, tá? Deuteronômio vai ser semana que vem. Mas em todas essas 4 obras, a gente vai encontrar informações sobre legislação. E quando a gente fala de legislação, são os preceitos religiosos que o povo deveria cumprir. Orientação de Javé, orientação de Deus. Ok? Isso no futuro, né? Considerando o momento da obra, no futuro vai gerar desdobramentos, vão gerar outras interpretações dessa legislação, mas faz parte do compêndio legal religioso do povo. A base para o que eles fazem está tudo aqui nessas obras. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, entre o capítulo 5 e o capítulo 6 vão surgir essas legislações diversas. Tem várias informações de leis que vão ser apresentadas aqui. Logo na sequência, a gente vai observar as oferendas dos chefes e a consagração dos levitas. Isso está entre o capítulo 7 e o capítulo 8. O que são essas oferendas e o que é a consagração? É com base nessa estrutura da obra que fica determinado o direito de posse na terra prometida e o papel e a responsabilidade dos levitas. O que é a conduta do levita? Qual que é a responsabilidade dele? O que ele tem que fazer? E que ele não vai ter posse. Ele vai ser sustentado. Ele vai ser sustentado pelas contribuições que o templo recebe. No caso aqui do deserto, o tabernáculo. Ok? Então, quando a gente lembra de tudo que Jesus faz, né? E é narrado no Novo Testamento, que ele se dirige ao templo, que ele fala sobre o templo, aqui nesse período do deserto, entendam o tabernáculo, que está no centro. Então, o centro é sempre a efervescência religiosa para o judeu. A comunicação com Deus está no centro. Ok? Nunca na periferia, nunca está fora. Está sempre dentro, o mais intimamente possível. É como se Deus conversasse no coração de cada um durante esse trânsito no deserto que eles estão passando. Tranquilo? Boa reunião. Ok?
Então, quando a gente entra nessa parte aqui do capítulo 7 e o capítulo 8 da obra de Números, vai ficar mais fácil de nós entendermos o papel efetivo que cada uma das tribos tem. A forma como cada uma das tribos se comporta. O que eu expliquei para vocês nesses slides ilustrativos aqui, anterior, esse posicionamento, essa condição aqui, está tudo no capítulo 7 e no capítulo 8 da obra de Números. A gente vai achar essas definições lá. Ok? Tranquilo? Deixa eu tomar uma água, já que ninguém quer perguntar nada. Porque senão eu vou ficar falando, e a boca seca. Vamos para a nossa sequência, observando o capítulo 9 e o capítulo 10. Números não é uma obra grande, tá? Igual outras obras que tem um volume enorme de textos e muitos capítulos no Antigo Testamento. Números vai ter 36 capítulos só. É uma obra relativamente pequena, dada a importância e a característica onde ela está inserida, porque ela faz parte da Torá, ela faz parte da lei. Ok? Então, quando nós olhamos os capítulos 9 e 10, aí, nesses textos, vão relembrar para o hebreu, porque quando nós estamos no período desértico, não é judeu que a gente fala, não é israelita que a gente fala, é hebreu. Esse é o momento histórico desse povo. Então, para os hebreus aqui, nos capítulos de 9 a 10, Moisés vai relembrar pelas palavras de Javé da responsabilidade da instituição da Páscoa, do Pêssar. Vocês lembram da Páscoa? Que a gente já falou aqui? Ou não? Lembra? Da importância dessa festa? O judeu, a data mais importante para o judeu na história dele é o sábado. Esse é o primeiro feriado que ele tem. Todo sábado para o judeu é um feriado. É o Shabá. É o dia que ele se dedica às questões divinas. Passado o Shabá, que é essa primeira relação importante que ele tem com Deus, vem o Pêssar, que é a Páscoa. Não estamos falando da Páscoa da Igreja Católica. Estamos falando da Páscoa original, porque Páscoa é do judeu. Ok? Igreja Católica é apropriação de características para implementação da sua festividade também. Isso é lá por volta do século 3, 4 do nosso tempo. Agora, a Páscoa original, a Páscoa judaica, é desde Moisés para frente. Instituição desde esse período. Então, no capítulo 9, e 10, vão ser mencionados para nós a importância dessa festividade, o que o hebreu tem que se lembrar de cumprir, a responsabilidade que ele tem, porque a Páscoa é a representação da saída, da libertação dele da escravidão. Ele deixou de ser escravo. E ele está caminhando para uma nova vida. Sabe qual a alusão que eu faço quando a gente olha para um texto desse? Os nossos processos reencarnatórios. Por quê? Porque nós somos escravos das escolhas que a gente faz, e a gente não pensa nas escolhas que faz. Depois, somos responsáveis por essas escolhas e automaticamente estamos incursos na lei de causa e efeito. Então, o Pêssar é uma demonstração para o judeu que ele está liberto. Mas ele precisa estar atento à liberdade que ele tem. Então, ele tem responsabilidades.
Esses 2 capítulos vão relembrá-lo disso, assim como do momento da partida que ele teve saindo desse jugo da escravidão para uma terra prometida. Então, é a persistência no movimento de fé que ele tem que ter para alcançar os seus propósitos, os seus objetivos. Tá? Então, quando a gente for olhar para o livro de Números, nesse ponto, a gente tem que ter um pouco de atenção com essas características. Ok? Na sequência, dentro dessas etapas que a gente mencionou aqui, nós vamos encontrar um conjunto de capítulos que vai lá do capítulo 11 até o capítulo 14 sobre situações, movimentos que eles passaram no deserto. E movimentos que precisam estar atentos para eles, assim como tem que estar atentos para nós. Porque o que serve para eles, serve para a gente quando a gente vai fazer a análise figurativa. Quando a gente vai fazer uma reflexão que sai da letra. Tá? Vários movimentos são inferidos aos judeus. Porque vocês imaginam, vamos tentar nos colocar no lugar. Ok? Vamos tentar fazer um exercício de prática. Vamos imaginar, cada um na sua casa. Vocês estão escravos na sua casa. Vocês são convidados a fazer um movimento. O movimento de convite que é feito para vocês, vocês vão deixar as suas casas, e nós vamos fazer uma caminhada. A nossa caminhada vai ser daqui até Juiz de Fora, mais ou menos. E nós vamos passar 40 anos na 040, indo daqui para Juiz de Fora. De quilômetro em quilômetro, de tempos em tempos, a gente vai montar uma tenda e vamos viver ali na beiradinha da estrada. Em 40 anos, o que a gente vai aprender? Quantos de nós vão desencarnar nesse período? Quantos vão nascer nesse período? Enfrentando todas as dificuldades que esta caminhada nos impuser. Conseguem fazer um exercício de memória com isso? Então, essas etapas narradas entre os capítulos 11 e 14 são apenas alguns momentos, relatos de alguns momentos do povo hebreu enquanto eles estavam ali nesse deserto, fazendo essa jornada. Ok? É muito interessante quando a gente fala do povo hebreu e quando a gente fala dessas legislações ou dessas características que o povo hebreu apresenta para a gente e que algumas correntes religiosas vão usar de recursos desses escritos, principalmente para aqueles que adotam ou que seguem a doutrina espírita, dizer assim, não pode evocar espírito, é proibido, isso está na Bíblia. Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso? E se eu falar com vocês que está na Bíblia, vocês acreditam? Acreditam? Porque está na Bíblia. Tá? No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, existe a proibição de Moisés para o povo, para quando eles se depararem com os outros povos que eles vão encontrar. Porque eles vão entrar na terra prometida, e é
Terra Prometida está ocupada. Tem gente lá que faz rito, que conhece de ritos. Não é só o povo hebreu que tem a condição mediúnica. A condição mediúnica é natural, inerente a qualquer criatura reencarnada. Então, qualquer um tem a capacidade da mediunidade. Isso tinha no Egito também. As pitonisas no Egito eram as médiums que faziam o trabalho de evocação do espírito, dos desencarnados. Só que, quando as pessoas usam de um recurso em que não empregam o contexto, é porque isso tem um pretexto. E aí o pretexto é só da proibição. Os mesmos que usam este pretexto se esquecem que nesse trecho do livro de Números, aonde essas etapas no deserto estão sendo anunciadas através da escrita, acontece uma manifestação mediúnica dentro do povo. Não eram os grupos eleitos para a tenda naquele momento, para o tabernáculo naquele momento. Alguém lá no meio do povo identifica a mediunidade que estava acontecendo. A mediunidade, estou dizendo para nós que entendemos o que é. Para quem não entende, aquela comunicação espiritual, que no texto vai ser chamado de efusão do espírito, ou seja, o espírito está comunicando ali. Alguém está falando em nome de outro alguém. E aí, esse que percebe, sai correndo e vai lá avisar o Moisés. Falou, Moisés, ó, estão manifestando ali, vai lá e proíbe. E o Moisés fala assim, você está com orgulho? Com vaidade? Que o povo todo tivesse a possibilidade da efusão do Espírito. Então, aqueles mesmos que usam os recursos literais, lá no livro de Deuteronômio, se esquecem dessas comunicações em outras obras. Todo texto analisado sem contexto tem um pretexto. Vamos prestar atenção nisso. E aí a gente tem que tentar entender qual que é o pretexto. Ok? Porque todo texto está em um contexto. E a gente tem que avaliar o contexto. Esse é um propósito de esclarecimento da oficina de evangelho que a gente faz aqui. Porque senão, pode sermos nós, com conhecimento doutrinário, eu vou no texto e não avaliei o contexto, aonde que eu cheguei? Vou encontrar problema na minha reflexão. Tudo bem? Tá claro? Então, nesse trecho que vai dos capítulos de 11 a 14, acontece uma efusão do Espírito. Na sequência, Amado, desculpa, você levantou a mão. Tá tranquilo? Tá respondido? Beleza, ok. Obrigado, viu? Na sequência, entre os capítulos 15 e o capítulo 19, nós vamos observar disposições sobre sacrifícios. E aí diz respeito a qual grupo? Os levitas. Então vai chamar muito a atenção para os levitas. Quais os preceitos eles precisam observar em relação ao povo, de forma geral, tá? Esse é o sentido principal desse trecho, tá, gente? Se vocês abrirem esses textos, vocês vão ver vários pormenores lá dentro, vários pormenores lá dentro. Aqui é só o sentido principal, ok? Então a gente aqui não tem condições de fazer um miudinho, né, de um texto bíblico, principalmente considerando um livro como um todo, a gente só dá uma pincelada no sentido geral da obra, ok? Avançando um pouco mais, a gente vai identificar ali
um outro conjunto de texto dentro do livro de Números, que vai dos capítulos 20 até o capítulo 25, ali, meados do capítulo 25, mais ou menos. E nesse conjunto de texto que a gente vai achar nesse intervalo, o que a obra vai narrar para a gente? A trajetória que o povo faz no deserto entre a cidade de Cádiz e o território de Moabe, ou dos Moabitas. Vou voltar aqui, porque tem um slide anterior aqui, que eu acho que está lá em... Deixa eu ver. Esse aqui não. Esse aqui. Eu vou apontar aqui, porque aqui para vocês vai estar muito pequenininho, só para vocês terem uma ideia de referência, tá? Esse trecho que a gente está falando agora, do livro de Números, ele fala da trajetória que o povo vai fazer daqui, ó. Cádiz, esse mapa, da Cádiz Barneia, essa cidade também é conhecida como Cádiz Barneia. Essa trajetória daqui vem para cá até chegar aqui nessa região, mais ou menos, ó. Que é até chegar aqui em cima. Que essa região aqui já é a região de Moabe. Porque esse ponto final aqui, dessa setinha azulzinha, né, mais roxinha, esse ponto final aqui vai ser o ponto de travessia, aonde o povo vai atravessar para a terra prometida e vai invadir a terra prometida, porque a terra prometida estava ocupada. Ok? Então, esse trecho do livro de Números, que fala de Cádiz a Moabe, é para a gente ter uma referência de onde que eles estavam no deserto. O que estava acontecendo com eles quando eles estavam transitando pelo deserto nessa faixa de terra. Então, é um momento de transição. Aqui vai dar início, né, que vai ser a sequência seguinte, vai dar início, nesse trecho de novas disposições, a um novo censo. Porque muita gente nasceu, muita gente morreu. É um processo de transição que está acontecendo, tá? Então, nessas novas disposições, a partir da sequência do capítulo 25 até o capítulo 30, o finalzinho do capítulo 30, o foco principal é de um novo censo. Apresentar um novo conhecimento sobre a descendência dessas tribos que estavam transitando ali pelo deserto e que iam culminar com a chegada lá próximo à terra prometida. Lembrar que nesse período de Cádiz a Moabe morre muita gente, morreu a Miriam, que é a Maria, a irmã do Moisés. Morreu o Arão, que era o sumo sacerdote, irmão do Moisés. Não morreu Moisés. Moisés vai morrer lá na entradinha da terra prometida, e aí o Cláudio vai falar disso semana que vem, porque está no livro de Deuteronômio. Ok? E para a gente fechar, porque o nosso horário é chegado, né? Tem o finalzinho aqui da obra, que é dos capítulos 31 até o final, que é o 36, o comportamento do povo com relação aos despojos de guerra, ou seja, ao que eles conquistaram com as batalhas que eles venceram, ou que venham a vencer. Processo de partilha. Porque vai ter conflito, eles passaram por conflito. Todo esse trânsito que eles fazem no deserto, eles vão encontrar conflitos. Não é um trânsito tranquilo, não. Então, as guerras que foram promovidas, o que eles aferiram lá dos bens, do patrimônio do inimigo que foi derrotado, como é que eles vão partilhar isso? Entenderam o que são os despojos de guerra? E o que é o processo de partilha? É isso. O que eles vão fazer com o que foi aferido aí dessas batalhas onde eles incorreram?
Então, Números, de maneira sintética, é uma obra que vai nos relatar essa estrutura dos hebreus caminhando pelo deserto, fazendo essa passagem, depois do momento que eles saíram do Egito, até eles alcançarem lá a terra prometida, chegando pelo território de Moabe. Essa parte aqui atrás que eu mostrei para vocês, do trânsito que eles fazem aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, isso aqui tem uma área de vegetação muito interessante. Apesar de ser deserto, tem capacidade de cultivo muito importante para eles. Só que eles não vão se fixar em nenhum lugar dessa faixa de terra em que eles estão realizando o trânsito. Por quê? Os retira do Egito, eles já têm um destino de ser alcançado. E o destino é a terra prometida. Tudo bem? Ficou tranquilo? Dúvidas? Muitas. Leiam a obra, tá? Vão fazendo lá a análise de vocês de maneira gradativa, pegando porções pequenas, entendendo porções pequenas. Aqui a gente vai perceber o contato íntimo de Javé, que é a figura de Deus, né, no Antigo Testamento, tratando com Moisés as diretrizes, acompanhando e protegendo o povo durante essa jornada, essa caminhada no deserto. Tá bom? Tranquilo aí, Wilson? Muito bem. Então, vamos encerrar a nossa reunião, vamos fazer uma prece, porque daqui a pouco nós temos início de temporada nova no EMEG, hoje com a presença gratificante da Marilene, que vai trazer um estudo para nós, tá? Então vamos agradecer a Jesus por mais este momento, rogando a Ti, Senhor, que essas oportunidades sempre estejam à nossa disposição para o exercício do trabalho, no decorrer da nossa jornada, rogando ao Teu coração augusto o amparo aos nossos corações em dificuldades, em dores, e que a Tua iluminada presença, Senhor, se faça conosco durante o nosso trânsito, o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento moral. Que assim seja, graças a Deus. Então emerge em 12 minutinhos, se Deus quiser.